Bom, no sul do estado teve restrição sim, na região de Tubarão, na região da Amurel, algumas cidades por lá. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Eu quero mostrar também, Jéssica, as cidades da região da Amurel, porque pelo menos 4 municípios decidiram não fazer o lockdown. Aqui estão algumas restrições para a cidade de Tubarão. A gente vai acompanhar agora o que o prefeito Juarez Ponticelli decretou. Já já ele vai estar ao vivo com a gente aqui no SBT Meio Dia. Então, ó, proibição da circulação de veículos de transporte coletivo municipais, públicos e também de turismo ou fretamento. Também está proibido em Tubarão. Os serviços não essenciais estão proibidos, privados, inclusive como salão de beleza, barbearias, academia, os shoppings, o comércio em geral. Serviço público não essencial que não puderem ser executados por meios digitais ou por trabalho remoto. Aí também não vai funcionar. O presencial não vai funcionar, aquilo que não é essencial na rede pública, no serviço público lá em Tubarão. Também está proibida a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro em geral, também a prática esportiva em geral, seja ela coletiva, amadora, profissional, a gente está falando de futebol, de vôlei, os treinos também não podem. Também está proibida a visitação de parentes e amigos que estão em lares de repouso, casas de amparo aos idosos. Vamos ver o que mais está proibido na cidade de Tubarão. Atividades escolares públicas e privadas em quaisquer nível, seja infantil, fundamental, médio, técnico, superior, tudo proibido por lá. Eventos proibidos, públicos ou privados. Apresentações musicais não pode. Concentração e permanência de mais de 2 pessoas em espaços públicos. Vejam só, 2 pessoas, mais de 2 pessoas também não pode. Praça, parque, enfim, no meio da rua, seja lá o que for. Também está proibido aí o funcionamento de clubes sociais, academias ao ar livre. Deixa eu conversar então com o prefeito Juarez Ponticelli, que já está ao vivo aqui. O prefeito Juarez, que representou inclusive a FECAM durante alguns meses, prefeito Juarez Ponticelli de Tubarão. Prefeito, por qual motivo o senhor, inclusive na parceria de outras cidades aí da região da Amurel, o senhor decidiu colocar em prática este decreto? A situação na região de Tubarão, como está neste momento e por que esta estratégia neste momento, prefeito? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia aos telespectadores. Desde quarta-feira passada, quando da revisão da matriz Covid no estado todo, a nossa região passou para estado gravíssimo. Foram 3 regiões naquele momento, Xanxerê, Foz do Itajaí e região da Amurel. Nós passamos a discutir com todo o setor de saúde, com os 2 hospitais aqui da cidade, com o nosso comitê de apoio na tomada de decisões Covid e com os prefeitos da região, além do Comitê Extraordinário de Saúde, passamos a discutir medidas que teriam que ser adotadas em função do agravamento da situação em toda a região, do crescimento do número de contaminados e também pelo fato do governo do estado até agora não ter ainda implementado os leitos de UTI prometidos para Laguna, Imbituba e Braço Norte e nem a ampliação dos leitos de UTI aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição ou aquisição de leitos privados na Socimed. Então, nós temos 2 hospitais aqui, um filantrópico e outro particular, que tem poucos leitos de UTI, são 17 somente habilitados pelo Estado até agora, para atender uma região de 369 mil habitantes, são 18 municípios. Veja que não dá nenhum leito de UTI por município. E a demanda nos hospitais começou a ficar muito forte, de forma que no domingo tivemos uma reunião com a representação dos hospitais e na terça-feira, então, decidimos, pela retomada da quarentena, nos moldes daquela que aconteceu lá no início, em Santa Catarina, porque nós precisamos frear rapidamente o crescimento de contágio aqui na região, uma vez que já não temos mais capacidade de atendimento das pessoas aqui no nosso hospital. E mesmo que dobrássemos o número de leitos de UTI, isso não resolveria o problema se não tiver uma redução do número de contaminados. Por isso, a decisão foi difícil, é uma decisão dura, não pense que é fácil, especialmente num momento como esse, né, onde a economia já está em frangalhos, com toda a exploração política dos adversários, é uma decisão muito dolorida, mas é uma opção pela vida. Nessa semana ainda, eu participei de um momento muito triste.
da despedida rápida de um velório de menos de 1 hora de duração de uma servidora do município, uma agente comunitária de saúde, que ironicamente estava curtindo o seu período de férias, estava com a família, 51 anos apenas, não tinha nenhuma comorbidade. E quando eu saí daquele velório, quando vi aquela profunda tristeza das filhas, do marido, dos amigos, eu me convenci ainda mais de que essa cena não pode se repetir. Nós temos que fazer a opção pela vida. Por mais dolorido que seja, eu tenho consciência disso, são empregos que podem correr risco, a economia, como disse, está muito debilitada, mas a prioridade tem que ser salvar vidas. Se todo esse esforço servir para evitar uma morte, já terá feito... Prefeito. Já terá papel. Eu preciso entender, Sim. O senhor tem um protagonismo também, esteve à frente da FECAM, que representa as cidades catarinenses. Eu gostaria de saber o seguinte, o que está acontecendo? Porque o senhor fala que os leitos são poucos aí na região sul, na região da Amurel. Um leito por cidade é praticamente nada, vamos conversar. Menos de um, né? Menos de um por cidade da região da Amurel. Agora, o que eu quero entender é o seguinte, 4 meses de pandemia, já não deu tempo suficiente para dobrar, triplicar esse número de leitos? E um detalhe, esta semana eu exibi aqui no SBT Meio-Dia, o governador criticando, ele teve uma conversa com o secretário de Estado da Saúde, uma live, e ele criticou prefeitos pela dificuldade de abertura de novos leitos. Muito bem. Aí converso com a deputada Carmen Zanotto, que representa os estados do Sul lá no governo federal, diz o seguinte, não, o governo federal está repassando o valor para habilitar leitos, está habilitando todos os leitos que são necessários em Santa Catarina. O governo federal está cumprindo com a parte dele. O que está acontecendo? Porque não dá para a população pagar essa conta sozinha, para o empresário pagar essa conta sozinho, quando que se esperava que em 4 meses a estrutura estivesse para lá de reforçada, mas para lá de reforçada, sobrando medicamento, sobrando EPI, sobrando leito. E não é isso que a população está vendo, está pagando a conta de novo sozinho. O que está acontecendo, hein, prefeito? Acontecendo a omissão completa. Quem anunciou que o Hospital de Laguna seria a referência regional Covid para o sul do estado foi o ainda secretário Elton Zeferino, há mais de 100 dias. Prometeram 10 leitos de UTI que até hoje não foram instalados em Laguna, leitos em Braço Norte, leitos em Bituba e ampliação de leitos em Tubarão. O último pedido do Hospital Nossa Senhora da Conceição, dizendo que está com mais 5 leitos prontos para habilitar, é do dia 22 de junho. A nossa sorte é que em Brasília, a deputada Carmen Zanotto tem sido uma referência, mas aqui no estado não. Aqui é muita mentira. Ontem, inclusive, houve um desmentido dos hospitais, inclusive o Hospital de Tubarão, de que não queriam credenciar. O presidente da FECAM ontem, o Orildo, também contestou. Não é verdade o que o governo está dizendo. Há sim uma omissão, um conjunto de contradições e falta de providências. A habilitação de leitos de UTI é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde com o Ministério da Saúde. Tanto que nós chegamos ao ponto, o desespero é tão grande aqui na região, o abandono é tão grande, que nós aqui no município de Tubarão estamos fazendo um chamamento público para habilitar leitos pelo município, e isso não é responsabilidade nossa. O consórcio de municípios da Amurel de Saúde está tentando adquirir leitos, porque o Estado não tomou essa providência. Essa é a situação que a gente se encontra. É crítica. Nós estamos com 7 regiões em estado gravíssimo, e diferente do que a gente vê de ações do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, do governador Ratinho, do Paraná, é diferente de lá que o governo não se posiciona. Fala muito e pouco faz. Esta é a triste realidade de Santa Catarina hoje. Mas, prefeito, de responsabilidade das prefeituras, testar com mais frequência, regras claras e uma fiscalização nessas regras, por exemplo, check-in, evitar que as pessoas façam uma aglomeração, fiscalização mesmo para evitar aglomeração, fiscalização das pessoas que estão com Covid e não podem sair de casa, espaços para que essas pessoas fiquem isoladas de outros familiares, fiscalização nas empresas. Não dá para reforçar também essas ações para que a pessoa não chegue, por exemplo, no hospital? Eu estou falando aqui há mais de uma semana, tem muita gente me procurando falando o seguinte, prefeito, eu estou com sintomas, vou tentar fazer na rede pública, não fazem o teste, me deixam 7 dias esperando. Nesses 7 dias, a pessoa que não sabe se tem, que está com 1 ou 2 sintomas, vai continuar a vida normal. Vai continuar a espalhar Covid por aí, até que o teste seja feito. Essa que é a verdade, porque a pessoa às vezes não está com sintoma grave. Ela está com uma gripe, estou com uma gripe aqui, me deu uma febre, vou lá fazer. Não, agora exame não. A pessoa não vai parar de trabalhar, não vai parar de circular.
E aí já por 7 dias, mas espalhou Covid-19 por tudo que é canto. Não dá para testar todo mundo, por exemplo, prefeito? Chegou com sintoma, faz teste. Se não tem a vacina, porque se tivesse a vacina, prefeito, o senhor há de concordar comigo, investimentos milionários seriam feitos. Então, se não tem a vacina, não dá para investir em teste? Nós aqui já chegamos a 11 mil testes, passamos já de 10% da população em aquisição de testes, estamos adquirindo um pouco mais, montamos uma central de atendimento e monitoramento que nesses 4 meses foram atendidas 92 mil pessoas, foram feitos 92 mil atendimentos, não necessariamente 92 mil pessoas. Então, a gente faz todo esse acompanhamento de ligar, de falar por vídeo, de acompanhar esse processo. E hoje à tarde, inclusive, vamos discutir a adoção de um conjunto de medicamentos. Nós já temos alguns medicamentos à disposição na nossa farmácia básica e vamos hoje à tarde discutir a ampliação desses medicamentos para prevenção. Agora, o que há neste momento é um grande contágio, não só em Tubarão, mas em toda a região, que acaba desembocando aqui exatamente pela falta desses leitos espalhados na região. Se efetivamente os leitos de Imbituba, de Laguna, de Braço do Norte tivessem sido implementados ou ampliados os leitos daqui, nós não chegaríamos numa situação dessa. E agora a situação gravíssima não é só na região do Tubarão. Nesta quarta-feira também, além de outras 4, 5 regiões, também entrou a região de Criciúma, a região da REC, em situação gravíssima. Então veja que nós estamos vendo o contágio crescer rapidamente e a habilitação desses leitos são necessários, mas ao mesmo tempo é preciso endurecer nas medidas de fiscalização. Você tem toda a razão. Nós baixamos um decreto ontem, e fizemos a reunião hoje às 7 horas da manhã, criamos uma força-tarefa comandada pelo coronel Djalma, que é o nosso presidente da Fundação de Meio Ambiente, recrutamos servidores de outras secretarias e estamos colocando essas equipes na rua a partir de hoje para endurecer. Aumentamos o valor das multas, vamos agir com muito rigor, porque tem gente que ainda não leva essa questão a sério. Infelizmente, é preciso que todas as pessoas se conscientizem, é preciso que haja um esforço grande para evitar aglomeração. Nós reduzimos agora, proibimos a entrada nos supermercados, que é um serviço essencial, mas proibimos a entrada de mais que uma pessoa por família e limitamos a 40%, mesmo nos essenciais, e vamos, nesses 9 dias, com muito rigor, fazer essa fiscalização e autuação daqueles ambientes que estiverem com aglomeração. Para nós fechar a nossa conversa aqui, prefeito, eu vou colocar na tela agora aqui a imagem das cidades que compreendem a região da Amurel. Você está vendo já o pessoal de casa, Armazém, Braço do Norte, aqui está. As cidades que estão em vermelho são cidades que, por enquanto, segundo a nossa equipe de produção, que já apurou com esses municípios, são cidades que decidiram não promover o lockdown. Então, Braço do Norte, Capiveira de Baixo vai fazer, Grã-Pará também está em vermelho, então, por enquanto, não vai fazer o lockdown. E aí segue, né? Gravatal, Imaruí, Imbituba, Jaguaruna, Laguna, Pedras Grandes, Pescaria Brava, Rio Fortuna, por enquanto, também decidiu, a informação da nossa produção é que Rio Fortuna, por enquanto, também não vai fazer, Sangão vai, Santa Rosa de Lima também não vai fazer, e aí vem São Ludgero, São Martinho, 13 de Maio e Tubarão. Por enquanto, prefeito, continuam, o que o senhor tem de informação são essas as cidades, porque os senhores participaram de uma reunião, inclusive nesta quarta-feira, um pouco de resistência de outras cidades aí da região da Amurel. E a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: aqui na região da capital, por exemplo, quando Florianópolis adota uma medida e as outras cidades da região não, acaba prejudicando o desempenho daquela que fez, né, que fez o lockdown, que fez a paralisação, porque as cidades são muito próximas. Aí, essas cidades que decidiram não fazer, o senhor acredita que deva interferir de alguma forma no que vai ser feito em Tubarão? Olha, eu estranhei, inclusive, a mudança de atitude de alguns prefeitos, porque na terça-feira à noite, era 11 horas da noite já quando terminamos a Assembleia da Amurel, e a decisão foi tomada por unanimidade, todos concordaram naquele momento, e aí na quarta-feira de manhã, na coletiva, alguns prefeitos anunciaram que não implementariam as medidas que foram recomendadas pelo Comitê Extraordinário de Saúde da região. Inclusive, demandas do Ministério Público questionamentos do Ministério Público estão acontecendo, ou foi a base técnica que esses municípios tiveram para não adotar, e eu lamento isso porque, infelizmente, essas pessoas demandam
os seus pacientes todos para Tubarão, todos para o nosso hospital. Se nós analisarmos, por exemplo, os números de Tubarão e Braço Norte, nós tivemos até agora 1.040 infectados, enquanto que Braço Norte teve 646 e tem 1/3 da nossa população. E aí, quando a coisa se agrava, é aqui em Tubarão, é aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição que a gente tem que responder. Então, eu lamento esse posicionamento, essa voltada atrás, essa recuada que alguns municípios deram, porque efetivamente isso agrava a situação da região. É preciso que haja a solidariedade e o comprometimento de todos, porque essa é uma questão regional. Okay. Prefeito Juarez Ponticelli explicando para a gente as medidas restritivas que começam a valer hoje na cidade, Tubarão, por 9 dias essas restrições por lá. Prefeito, boa sorte no trabalho aí, boa sorte ao povo de Tubarão. Conte sempre com a gente aqui para divulgar as informações. Até uma próxima, prefeito Juarez. Obrigado, Fernando. É uma decisão muito difícil, sabe, Fernando? Não é fácil. Não pense que é uma decisão tomada com alegria. É difícil porque a gente sabe que a economia já está cambaleante. Mas, como disse, nós não podemos permitir que se acumulem vidas perdidas aqui na porta do nosso hospital, porque, infelizmente, é o único que atende a toda a região. Prefeito Juarez Ponticelli conversando com a gente. Até uma próxima. Assim a gente conheceu as restrições que já estão valendo a partir de hoje para Tubarão e diversas outras cidades da região da Amurel, sul do estado. Agora eu vou, mais uma vez, reafirmar aqui e reforçar. A população cobra, sim, por mais investimentos. Não dá para aceitar que o cidadão procura a saúde pública e sai de lá sem fazer o teste, mesmo com sintomas graves do coronavírus. E sai a caminhar pela rua normalmente como se nada tivesse acontecido. A orientação é para ficar em casa. Você acha mesmo que a pessoa vai ficar em casa? 7 dias? 2 semanas? Se não tem a certeza se está... Se a pessoa não está com sintomas graves, não vai ficar em casa. Não vai ficar em casa. É esperar chegar no hospital. É esperar que acumulem pacientes nos hospitais desta forma. A pessoa procurou o posto de saúde, não está se sentindo bem, tem que ter investimento com teste para testar a pessoa. Já tira imediatamente. A ideia é essa, parece ser óbvio. Tira imediatamente de circulação a pessoa que está com o vírus. Porque durante 7 dias, imagina só a quantidade de pessoas que ela vai encontrar, que ela vai poder transmitir esse vírus. E por que os testes não são feitos? Não tem investimento, mas não tem investimento para leite porque é caro. Não tem investimento para teste porque é caro. Mas espera aí, e tudo aquilo que foi anunciado? Se tivessem a vacina, aí seriam investidos milhões para a compra dessas vacinas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem que evitar que as pessoas se agravem nos leitos de hospitais. E para isso tem que testar, não tem outra forma de identificar e isolar essa pessoa. Identificou? Logo no primeiro dia, taca-lhe uma pulseira vermelha no braço e o seguinte, a partir de hoje tu não sai de casa. Não vai tirar essa pulseira, daqui 14 dias você volta para tirar a pulseira. Fiscalização. Tem que tirar as pessoas que estão com o vírus da rua. Hoje o que está acontecendo? Fica aí, mais 7 dias. Se você tiver sintomas graves, estiver sem respirar, aí você volta. Aí já é tarde, para a saúde da pessoa e para evitar proliferação. É a minha opinião.